Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Seja Fábio? muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Olha, realmente fez um frio, hoje principalmente aqui, né? Essa segunda-feira em São Paulo, que não tá brincadeira, né, doutor? Não mesmo, né? Final de semana gelado também. Gelado também, né? E nós vamos falar sobre esse tema dessa relação intrínseca, esse amor eterno entre os dias frios e as dores. Eu quero começar com uma pergunta emblemática. É mito ou verdade que o frio aumenta as dores corporais? Boa noite. Boa noite. Bom, é um prazer falar sobre esse tema, que existem muitos mitos, né, relacionados a ele. Então, esse é o primeiro mito, né? Nem sempre a ciência ainda não conseguiu comprovar que realmente, que no frio você vai ter dor, vai ter mais dor no frio. Tá, quer né? dizer, Então, isso é um grande mito, não é? sim. O que acontece muitas vezes é que a nossa própria sensibilidade corporal, às vezes no frio, a gente acaba se retraindo um pouco mais. Então, dá uma sensação de rigidez e já nas articulações que já tem algum problema, as artroses da vida, que são os desgastes nas articulações, já tem uma tendência a ser mais rígidas e com o frio podem ficar um pouquinho mais rígidas, mas que com o movimento eles melhoram. Quando tá calor, filma aqui, ó. Quando tá calor, a gente levanta assim, ó. Oh, meu Deus do céu, né? Quando tá frio, para levantar, doutor, é assim, ó. Ai, né? Mais ou menos por aí. É assim, fora a preguiça que dá também. A preguiça que dá, sair de baixo comentando. Olha, eu queria saber, claro, a gente ouve dizer que as pessoas mais magras costumam sentir mais a presença do frio. Isso também é mito ou por causa da tipagem corporal, as pessoas mais magras têm mais frio do que aquelas mais gordinhas? Também tem um pouco de mito relacionado, Fábio, mas tem uma tendência, né? Se a gente pegar na parte fisiológica, quem tem um pouco mais de gordura tem uma tendência a sentir menos frio. Mas a pele, nossos receptores de frio estão na pele, né? Então a pele é a mesma para todo mundo, né? Então tem esses mesmos receptores, então teoricamente eles têm essa mesma informação de lugar mais frio ou não. Olha, gente, eu quero que você participe dessa conversa. O Thiago vai colocar aí pra gente no vídeo 11 95033 6870, é o nosso WhatsApp, está aqui na minha mesa. Estou esperando a sua interatividade, a sua participação nessa noite. Escreva mensagem de texto, coloque o seu nome e a cidade de onde você está falando. Olha, eu queria perguntar sobre a questão também dos idosos, né? Nós temos aqui um público muito bacana que nos acompanha em Rede Vida, que já está na melhor idade, né, na terceira idade. Por que eles são tão afetados com as baixas temperaturas? O que mais o idoso sente com essa baixa de temperatura? Então, já a faixa etária da terceira idade, a gente pode considerar acima de 60 anos, já ocorrem algumas alterações naturais do corpo, como o enrijecimento de algumas articulações, ligamentos, tendões, desidratação muscular, desidratação de pele. Tudo isso leva a uma rigidez maior. Então, entra naquele mecanismo que a gente comentou. No frio, você acaba ficando um pouco mais rígido, tem uma sensibilidade maior para se proteger do frio, acaba ficando, vamos falar assim, mais fácil, mais didaticamente, se você se encolhe um pouco, né? Mais, exatamente. O idoso já tem essa tendência a ter um pouco mais de imobilidade das articulações e rigidez, então eles acabam sofrendo um pouco mais desses efeitos relacionados ao frio. Agora, a temperatura corporal tem a ver com isso, não tem? Nós temos que ter uma temperatura, vamos dizer assim, relativamente estável para não sentirmos frio. É basicamente isso ou não? Mais ou menos, porque a temperatura corporal ela acaba não mudando. Você vai ter esses receptores térmicos que você vai tentar, de uma forma natural, ele vai sempre tentar manter a temperatura entre 36 e 37 graus, menos de 37 graus, 36, 36,5. Então ele vai sempre manter naquela temperatura. Na verdade, ele vai acender um alerta ali para você colocar uma blusa. Mesmo nos exercícios físicos? Mesmo, né? Sim, mesmo nos exercícios físicos. Aí você começa a suar para manter a homeostasia, né? Muito bem, continuamos aqui agora ao vivo para todo o Brasil, pelo Tribuna Independente, e eu estou conversando com o diretor clínico da unidade de Guarulhos do ITC Vertebral, Bernardo Sampaio, que é fisioterapeuta. Tem uma pergunta de uma telespectadora aqui de Franca. Vamos às perguntas? Sim, vamos lá. Olha, boa noite, Fábio e Bernardo. Meu nome é Tuíla, sou de Franca, interior aqui de São Paulo. Eu tenho uma placa de parafusos no tornozelo. Na época do frio, não sinto dores, mas sim muita coceira. Isso é comum, doutor? Vamos lá, Tuíla. Uma pergunta muito interessante, né?
Porque, na verdade, várias coisas podem acontecer. Não tem uma resposta concreta, mas a gente tem que pensar o seguinte, a região que tem a placa e o parafuso, foi feita uma incisão cirúrgica, vamos falar assim, foi mexido na região, então pode ter uma alteração na microcirculação, pequenos vasos que foram cortados, que isso aí não vai influenciar em nada, assim, para a sua função ou para sentir dor ou alguma coisa, mas pode haver alguma alteração como se fosse uma coceira mesmo. Às vezes fica vermelho em volta. Isso varia de pessoa para pessoa. É uma reação de cada corpo, né? Uma reação de cada corpo, não necessariamente é uma coisa grave, fica tranquilo. Boa noite, Fábio. Eu sou Maria Auxiliadora de Janiru, São Paulo. Um beijo ao pessoal de Janiru. Eu sinto muito frio nos pés, sabe? E nas mãos também. Fica tão fria que parece como se estivesse mexendo no gelo. Tem como melhorar essa sensação térmica? Essa região mais distal que a gente fala, né, de ponta dos dedos e pé. Mulher sente muito frio no pé, né? Muito. Isso aí é uma coisa também que infelizmente não tem explicação. Né? A Maviana também, você viu, você se maquiou aqui, a Maviana, você viu que mão gelada? Então, a dica que a gente pode dar, tente sempre se movimentar. Né? O movimento vai fazer com que aumente a circulação e com isso você pode aquecer um pouco mais o seu pé e sua mão, né? Olha só, boa noite, Fábio e Bernardo. Meu nome é Selma, a minha mãe tem 89 anos. Um beijo carinhoso para ela. Não colocou o nome dela? Põe o nome dela aqui que eu quero mandar um beijo. Viu, Selma? O nome da sua mãe. Ela disse que tem desvio no quadril, Bernardo, e o joelho tem um desgaste. No frio, piora. A bolsa térmica ajudaria nesse caso? Ajudaria, né? A gente está falando do caso acredito que ela está falando no caso do joelho da mãe, que deve incomodar mais. A bolsa com água quente vai ajudar um pouco a melhorar um pouquinho essa rigidez da pele ou até um pouco a rigidez muscular, mas o que mais vai ajudar ela são movimentos leves. Pode fazer até a bolsa de água quente na região e movimentos leves de acordo com a amplitude, né? Com tanto de movimento que ela consegue movimentar. Né? As pacientes com artrose, com desgaste de joelho, se beneficiam bastante de exercícios, tanto para mobilidade, movimento dessa articulação, quanto posteriormente para o fortalecimento da musculatura. Tem uma participação muito legal aqui da Maria Helena de Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Temos uma audiência incrível aí no Sul, né? Ela diz, boa noite, Fábio. É um excelente tema, principalmente para a gente que mora aqui no Sul, que sempre associamos a intensidade de nossas dores ao inverno. Posso dar uma sugestão para você? Churrasco. Você faz aquela fogueira lá para fazer as carnes, fica lá perto que esquenta, né? Bom, nós temos que investir mais nos alongamentos, porque eu percebo que como há essa, vamos dizer assim, não é atrofia, mas essa rigidez maior na questão do inverno, é bom fazermos alongamento no inverno, Bernardo? Sim, eu até recomendo, não tanto os alongamentos, mas exercícios que a gente chama de exercícios globais de mobilidade. Movimentar o braço, movimentar as pernas, tentar fazer com que a articulação se movimente na amplitude toda. O que eu quero dizer? Por exemplo, O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui eu tenho essa amplitude aqui, ó, de movimento de punho. Às vezes, por uma rigidez, eu estou mexendo ela só aqui. Então, aos poucos, mexendo dentro da amplitude, eu vou ganhando um pouco esse movimento, eu vou aquecendo um pouco mais a articulação e vou ganhando um pouco mais de mobilidade. Junto com isso, eu posso associar alongamento? Posso. Sem dúvida nenhuma. Mas eu não quero deixar a mensagem que o alongamento seria mais importante. A mobilidade e o movimento é mais importante que o alongamento. O alongamento seria para a gente tentar ganhar um pouco mais de flexibilidade a longo prazo, vamos dizer assim. Entendi. Tá? Na verdade, o alongamento não é tão importante. O importante é fazer os movimentos e os exercícios para que aquela área esteja em movimento. É isso? Isso, ele é mais benéfico para o corpo que o alongamento em si. Não tirando a importância do alongamento, mas nesses casos que a gente está conversando, sim. Tá bom, é a dona Maria Geralda, né, de 89 anos, ó, beijo no seu coração, obrigado por assistir a nossa Rede Vida de televisão. Boa noite, Fábio. Olha, Bernardo, eu tenho 2 hérnias de disco na coluna. No inverno, eu sinto tanta dor. Eu queria saber se tem algum tipo de exercício que eu posso fazer que dê uma melhorada. É o Tiago de Uruçanga, Santa Catarina. Tem sim. Tiago, uma coisa boa para você é que a hérnia de disco tem um prognóstico muito bom. Né? O que seria isso? Você tem uma chance de melhora fantástica desde que a gente siga o caminho adequado. Já de antemão, no frio a gente sabe que nem a gente estava conversando,
que tem uma rigidez, existe uma rigidez muscular e isso pode fazer com que você tenha menos movimento e aí você pode estar afetando um pouco a região onde se encontra a sua hérnia de disco. A gente tem que lembrar também que na hérnia de disco nem sempre é a hérnia que está doendo. Existe uma população grande que é assintomática. Tá. Né? Então, eu vou deixar as mesmas dicas a princípio, né? Eu não consigo te passar nenhum exercício específico para a hérnia, mas uma coisa que eu te digo, para dor nas costas, se for na lombar, por exemplo, o movimento é muito importante. Você ficar deitado, parado, esperando com que passe, ele é menos benéfico se você fizer movimentos leves e com uma pequena amplitude, pequenos espaços, né, para movimento. Uma coisa que eu ia perguntar é em relação, principalmente, àquela situação onde a pessoa sente a rigidez e que ela tenta forçar o músculo. Eu acho que o ideal não é forçar o músculo se ela sente a rigidez mais forte. Qual que é a maneira para ela soltar esse músculo? Existe alguma técnica? Existem algumas técnicas, inclusive da fisioterapia manual, que auxiliam na mobilidade desse músculo. São liberações manuais ou, às vezes, existem alguns pontos que o pessoal fala de nódulos, né? Que a gente chama os trigger points. São pontos gatilhos na musculatura que a gente consegue liberar manualmente. O que dá para fazer uma autoliberação é, às vezes, com a própria mão, tentar soltar um pouquinho a musculatura devagar, antes de movimentar devagar. Tudo que é muito agressivo, a gente acaba mexendo um pouco nesses sensores que eu falei, que são os receptores para dor, e aí pode ter uma sensibilização central, uma sensibilização maior e aumentar esse sintoma doloroso, que aí não é muito interessante. Por exemplo, quem trabalha muito tempo numa única posição, sentado às vezes na frente de um computador, né, ou na mesma posição, um atendente, alguma coisa que você fique durante muito tempo, também tem esse problema de ter essa rigidez muscular. Né? E fica parado, não é? Muito bem, continuamos aqui ao vivo, são 9h, 1 minutinho. E olha só, a pergunta agora, Bernardo, vem lá de São José dos Pinhais, no Paraná. Ela diz assim: boa noite, Fábio, meu nome é Rita de Cássia, eu tenho fibromialgia, com o frio piora muito, sinto muitas dores nos joelhos, à noite deitada eu não acho posição. Ela pergunta o que ela poderia fazer para sentir um certo alívio. Ela diz que tem um certo desgaste no joelho e há um mês atrás ela caiu com os joelhos no chão do banheiro, que piorou ainda a situação dela. Tem alguma dica para ela? Então vamos lá, eu acho que essa dor pior aí do joelho que piorou ainda está relacionada com o trauma. Né? A fibromialgia, o diagnóstico da fibromialgia é um pouco complexo. Né? Ainda os clínicos a gente pena bastante com o diagnóstico correto, né? E as evidências até hoje, tudo que a gente tem de estudo mostrando para tratamento da fibromialgia, assim como dor crônica, vai diminuir a sensibilidade, que o que acontece nessas patologias é que existe uma sensibilização central muito grande, ou seja, a pessoa fica muito sensível mesmo e esse processamento de dor no cérebro dá toda hora um sinal de dor. Né? Então, o que a gente tem para reduzir isso é a atividade aeróbica, acompanhada por um profissional que consiga fazer uma progressão adequada, para não forçar as articulações e começar a trabalhar exercício resistido e os exercícios de mobilidade. Então, essa dica de movimentos na amplitude que ela aguenta é uma coisa muito interessante a se fazer, né? E procurar uma ajuda especializada, algum profissional que saiba tratar dor crônica. Né? A gente pode usar o tratamento para dor crônica para fibromialgia. Olha lá, boa noite, Fábio e Bernardo. Meu nome é Acnaildes, de Cachoeirinha, na Bahia. Um beijo carinhoso ao povo baiano. Eu tenho a doença do túnel do carpo e eu sofro com muitas dores, principalmente na época do frio, na área da escápula, é isso? Sim. Tem como reverter isso ou melhorar? Tem sim. Né? Também tem um prognóstico bom, ou seja, uma chance de melhora boa. A gente costuma trabalhar bastante com o túnel do carpo com diagnóstico diferencial, ou seja, ver o que mais que pode estar afetando por essa síndrome do túnel do carpo. Principalmente quando ela deu essa dica aí de dor na região da escápula, que é nessa parte aqui de trás do ombro. Muitas vezes o túnel do carpo tem muita relação, as dores sentidas na região do túnel do carpo tem muita relação com a coluna cervical, que é também da onde pode estar uma fonte de dor para essas dores na escápula. Então, a minha sugestão é procurar um profissional na sua região que consiga trabalhar, examinar, fazer um exame funcional dessa parte do pescoço e ver o que tem
se tem relação ou não, fazer um diagnóstico diferencial com essa parte do túnel do carpo. E o túnel do carpo, ele é, sim, passível de tratamento conservador. É muito baseado em mobilidade, em trabalho com o tubo, toda a parte neural, porque o túnel do carpo comprime as estruturas onde passam os nervos. Daí, como se tivesse uma compressão nervosa, às vezes perde um pouco de força na mão, tem alteração vascular, às vezes. Ok. Tá? Olha, o Gilberto Menezes, de Socorro, São Paulo, pergunta: o enrijecimento dos músculos e as dores no inverno podem ser atribuídas à diminuição do consumo de água? Ah, não necessariamente. Não necessariamente. É mais um mito? Será? É mais um mito. Eu, particularmente, não conheço nenhum estudo, nenhum trabalho demonstrando essa relação, tendo esse desfecho. Não tem, né? É, não. Agora, uma coisa que eu queria saber, as pessoas que têm patologias, elas sofrem mais com essas dores no inverno? Podem sofrer devido a esse efeito que a gente está comentando, de tentar dessa proteção e dessa sensibilidade maior, né? Esses reguladores térmicos, às vezes, da pele, que a gente pode exacerbar o sintoma, né? Então, é mais relacionado a isso. Aliás, tem que haver a procura também de um profissional, um fisioterapeuta, para também tomar uma posição antes que piore, não é não, Bernardo? Sim, sim. A gente ainda não tem a cultura preventiva, não tem, né? Essa preventiva. A cultura preventiva é uma coisa que a gente precisa introduzir cada vez mais. E, na verdade, está sendo introduzido. Então, existem alguns países que já têm uma cultura preventiva e que essa cultura já está gerando menos custo ao serviço público de saúde, por exemplo. Né? Então, eu acho que é o nosso futuro. E olha, a gente tem que se cuidar, né? A prevenção hoje é o melhor negócio. Sim. Quero agradecer a presença aqui do Bernardo Sampaio. Passar os contatos, né? Sim. 11 São Paulo, o telefone vai aparecer tudo aqui no vídeo. Bate a fotinho, aquela fotinha esperta, depois você entra em contato. Ó, 11 2408 5957 é o telefone de contato. O site é www.itcvertebral.com.br. O Facebook ITC Vertebral Guarulhos, porque fica lá em Guarulhos, é isso, minha né? unidade é em Guarulhos. E o Instagram, @ITC Guarulhos. Pode acrescentar o WhatsApp também? Pode, por favor. É o 11 99881 0211. 11 99881 0211. Tá certo. Quem pode mandar perguntas? Pode. Esse é o WhatsApp lá da clínica, a gente está preparado que se eu não conseguir responder na hora, eu respondo depois, pode ficar tranquilo. Muito bem. Bernardo Sampaio, foi obrigado, prazer, Fábio. Prazer foi todo meu. Obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu.